Ai, esse celular é maravilhoso. Olha, cabe na palma da mão. Ai, que lindo. Oi? Saiu outro celular? Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Ai, que lindo. Ai, quer saber de uma coisa? Ele tá bom, mas eu vou trocar. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre um possível tema Enem. Sim, os perigos da obsolescência programada. Fabi, que nome é esse, meu Deus? Sim, mas fiquem tranquilos que explicarei isso e muito mais aonde? No nosso Fabiflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, e aí no episódio de hoje, tudo que se torna uma preocupação para a sociedade também pode ser um tema de discussão da redação do Enem. Por isso que hoje veremos aí alguns textos para criar repertório e para discutir sobre essa situação, certo? Mas começando já com esse nome, né? Meu Deus do céu, obsolescência programada, que nome é esse? Foi uma coisa enorme. Bom, obsolescência, você já deve ter ouvido uma palavra parecida com ela, que é obsoleto, sabe? Que está já ultrapassado. Mas a programada, ela tem uma questão muito específica, que nada mais é do que uma técnica utilizada por fabricantes para reforçar a compra de novos produtos. Fabi, isso existe? Sim, isso existe. Nós veremos algumas maneiras disso acontecer. Então, sabe quando você tem um celular super bom? E aí você fala, ele está, olha, tá super me atendendo, ele não quebrou, mas aí vem um modelo novo e eu falo, ai, olha como é diferente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, isso é obsolescência programada. Vamos estudar aí um pouquinho e ver como que funciona todo esse processo e por que os fabricantes fazem isso, né? Acho que você já tem uma desconfiança. Para vender mais? Dinheiro? Acertou. E aí eu trago um exemplo que eu já brinquei aqui um pouquinho com os telefones, que nada mais é, por exemplo, quando se fala de iPhone. Sim, olha a quantidade de iPhones que nós temos aí da evolução. E a gente percebe que às vezes de um modelo para o outro não tem uma mudança significativa. Às vezes muda uma questão de design, uma melhoria que eles fazem em algum dispositivo do celular, mas não tem uma grande mudança. Mas todo ano eles lançam um iPhone novo. Isso é para quê? Para te forçar a trocar o modelo mesmo que ele não esteja ruim. Mas eu troco só pela vontade de ter aquele modelo novo com aquela funcionalidade que às vezes nem é assim uma grande evolução, mas é um detalhe que me chama atenção e faz com que eu queira trocar. Isso é obsolescência programada. Sim, minha gente, sim, sim, sim. E aí a gente vai ver algumas estratégias comerciais, porque, obviamente, pensando na questão de vender mais e ter lucro, às vezes para um fabricante não é bom que ele tenha um aparelho assim tão bom, tão resistente, que não quebra, que tá ótimo, que super corresponde às necessidades do público, porque ele vai vender um e nunca mais. Mas nós temos problemas nisso também. Calma lá. Vamos com calma. Então a gente tem aí três estratégias, certo? Então a gente tem a obsolescência programada ou de qualidade, a gente tem a obsolescência perceptiva ou de desejabilidade. Sim, tá tudo ok, mas eu quero. E a obsolescência tecnológica ou de função. Vamos ver cada uma delas no detalhe aí pra gente entender um pouquinho disso, certo? Então, a programada nada mais é do que uma interrupção ou programação da vida útil. Sim, intencionalmente provocada pelo fabricante. Sim, ele quer que aquilo pare. Fabi, mas como ele é capaz de fazer isso com a gente? Que horror! Mas lembra que ele quer aquecer a economia, ele quer continuar vendendo N outros produtos, né? Com algumas mudançazinhas assim, mas já tá valendo pra você poder comprar? É isso que ele tem. Mas Fabi, e ninguém faz nada? Como que isso surgiu? Pois é, gente, aí vem um pouquinho de história. Isso aconteceu em 1929, quando teve a quebra da bolsa. E a gente teve uma
queda econômica muito grande, mercados inteiros quebrando, crises econômicas e tudo mais. E aí eles precisavam reativar esse mercado, reaquecer as vendas e conversando com os fabricantes, perceberam o seguinte, falaram assim, olha, tem pessoa que tem a mesma máquina de lavar já quase há 20 anos. Então, 20 também é muito, né? Porque não é tanto tempo assim, mas vamos lá, vamos jogar. Que já tem há 20 anos e ela não vai comprar uma nova. Por quê? Porque ela é muito boa, ela tem uma resistência ótima, né? E quando quebra é super barato de consertar, por que ele vai querer outra? Vamos fazer com que ele deseje outra. E quando ele comprar essa outra, não vai fazer durar muito não, sabe? Porque aí eu não vendo a próxima, fica mais difícil pra vender. Pois é, minha gente. E aí eles encontraram a obsolescência programada como uma das formas aí, uma das ferramentas que eles utilizaram para tentar diminuir a crise, uma vez que reaquecendo a economia e a questão de compra, as indústrias iam precisar de mais pessoas para produzir aqueles materiais porque ela estaria vendendo mais. É economia. Pois é. Vamos ver agora um outro tipo, né? Uma outra estratégia de obsolescência, que essa agora é a perceptiva, certo? É aquela também conhecida como de desejo. E aí o que acontece? Eu tenho um funcionamento perfeito. Eu não tenho fabricante ali por trás colocando um período para funcionar, sabe assim? Mas mesmo assim, quando eu vejo que tem um novo, o que eu faço? Eu quero esse novo, tá todo mundo comprando, ele é tão lindo. E às vezes mudou, assim, uma coisinha. Às vezes eles lançam uma cor diferente, só pra poder falar assim, essa cor nova é maravilhosa, eu quero. Pois é, sofremos isso o tempo todo, não é mesmo? Ai, que horror. E aí a outra estratégia utilizada é a tecnológica, que acontece da seguinte maneira, ele funciona, certo? Mas aí a função para a qual ele foi projetada é substituída por uma nova tecnologia mais avançada. E aí eu falo assim, nossa, eu tenho um celular que tira foto da maneira X. E aí no próximo, ele continua tirando desse X, mas ele dá uma nova função que é a Y. E eu falo, gente, essa função é muito maravilhosa, eu preciso ter por causa dessa nova função tecnológica no meu aparelho. Certo? E aí eu comprarei um novo. Ai. E aí só pra gente discutir um pouquinho toda essa questão, né, do quanto nós ficamos dependentes dessas questões marqueteiras e econômicas dessas empresas, tem uma charge aí que é o seguinte, ó, novo celular passando no avião, né, aquelas propagandas do avião, e aí o rapaz, infelizmente, no lixão, um lixão tecnológico, a gente vê vários aparelhos, computadores, teclados e tudo mais, e aí o rapaz fala assim, ó, não vai demorar muito para esse celular chegar aqui. Pois é isso que acontece, né? E aí eu queria contar para vocês um caso que se tornou famoso exatamente por ser essa obsolescência programada, que é o seguinte, que é o caso do iPod. O que aconteceu? A primeira versão, né, a primeira geração do iPod trouxe assim um super ganho tecnológico para as pessoas que gostavam de ouvir música e uma quantidade de música interessante. E aí a Apple, assim, enfim, não assumindo muito, mas assumindo, programou a bateria mais ou menos para que ele durasse 18 meses, certo? O que aconteceu? Um artista de Nova York comprou esse iPod, gostava muito desse iPod, né, e das suas funcionalidades e tudo mais. Depois de 18 meses, a bateria parou de funcionar, certo? E aí ele foi ver pra levar, pra consertar, e a Apple disse pra ele assim, o seguinte, fala assim, não, pra que você vai consertar esse iPod? Não, vale mais a pena você comprar um iPod novo. E aí esse artista aproveitou esse momento e criou várias manifestações aí com repercussões para que isso não acontecesse. E a Apple, inclusive, teve que voltar atrás e consertar não só dele, mas de milhares de usuários, porque de fato a bateria
só durava 18 meses. Depois dava um problema. Eita, eita, eita. Não é mesmo? E aí, o que eu queria discutir com vocês aí, né? Essa questão, por exemplo, de leis, né? A gente sabe que isso acontece e não tem nada que nos proteja disso. E aí, gente, infelizmente, essas leis, elas são muito tímidas ainda. Porque como aquece de uma maneira a economia, muitos dos governantes meio que fecham os olhos diante dessas situações, certo? Então, a gente não tem grandes leis. Porém, pelo ponto de vista ambiental, né, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, que aí sim já é um avanço, porque assim, se eu tenho essa velocidade de troca de aparelhos, eu tô gerando o que em excesso? Lixo, e lixo tecnológico, certo? E aí, de uma certa forma, isso já obriga aí um consumo sustentável e a logística reversa, ou seja, o processo de retorno para as fábricas de todo eletrônico descartado. Então, isso a gente já tem num campo que de alguma maneira nos traz um resguardo sobre essas questões, certo? Mas ainda temos muito a crescer sobre essa situação, ok? Esse aqui é muito interessante porque diante de todas essas discussões eu posso não ter muitas leis que nos resguardam dessas questões, mas isso não significa que não tenham pessoas que lutem contra isso. E aí a gente tem esse Sem Obsolescência Programada, SOP, que é um movimento chefiado por Benito Muros, que eles têm 3 objetivos aí, certo? Primeiro, difundir o que é a obsolescência programada, certo? O Benito Muros aí e diz como que isso nos afeta. Tentar colocar no mercado mais produtos com duração mais longa, a fim de forçar a competição e tentar unir todos os movimentos. Então, também é uma ação que o movimento defende. E a terceira aí que nós temos, que é tentar unir todos os movimentos sociais para tentar mudar o modelo econômico atual. É uma tentativa, certo? E, inclusive, ele fala aí que é possível comprar produtos que não tenham vida útil prolongada e cita o exemplo da lâmpada que brilha na sede de bombeiros de Livermore, na Califórnia, há mais de 100 anos. Então, olha como essa lâmpada é boa, é a mesma há 100 anos. Também não sabemos se a empresa faliu, né? Porque vendeu uma lâmpada e tá durando. Mas, enfim, esse é sempre do ponto de vista econômico, certo? Da discussão, quando a gente fala isso. Aí eu tenho uma lei, né, que foi a lei que eu citei sobre os resíduos sólidos, que é de 2010. Então, até essa lei ela é recente e que já faz uma força, principalmente para poder receber esse lixo tecnológico, que é um lixo que precisa de um descarte com muito cuidado, tá? Então, eu preciso aí proteger esse meio ambiente. Então, eu tenho que ter um outro tipo de descarte para esses resíduos que virão. E também no Código de Defesa do Consumidor, que prevê aí como direito básico dos consumidores o direito à educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Então, isso já é também uma maneira de eu poder controlar melhor essa obsolescência programada e não ficar só à mercê dos fabricantes. Sim, sim, sim. E aí, diante de tudo isso, acho que fica muito claro aí qual que é o grande problema de tudo isso, né? Embora eu ative a economia de uma maneira, eu prejudico outras áreas. E aí eu tenho tanto desperdício de recursos naturais, como um lixo criado de forma desnecessária. E é um lixo perigoso que precisa de um descarte especial. E aí, gente, assim, eu tenho desde países muito pobres que recebem lixos de nações ricas, certo? E aí fica com todo esse prejuízo ambiental para esses países. Então, de fato, é um grande problema. E aí, só pra gente pensar um pouquinho nesse problema, eu tenho aí, né, o desperdício, o descarte e a possibilidade de uso, né? Muitos desses aparelhos são descartados e podem ser usados,
podem até ser reciclados de uma maneira melhor, mas eu ainda não tenho ainda todo esse cuidado. Mas você aí, para sua intervenção, você vai pensar de que maneira nós podemos trabalhar para melhorar essa questão e não ficar então tão dependentes dessa sociedade marqueteira, econômica que queira ativar, né, que querem ativar toda a economia através dessa questão, certo? Fiquem aí então com as nossas referências da aula de hoje e até um próximo episódio do FabFlix. Beijo!